Deixa eu passar aqui. O outro tema, deixa eu tirar aqui para você poder ler melhor. Aí, aqui, né? Olha, em 1945, 1954, 1964, data de movimentos vitoriosos contra o presidente do país. A pressão civil, no sentido de intervenção militar no processo político, cresceu e foi comunicada aos militares através de contatos pessoais, manifestos públicos, editoriais da imprensa. Normalmente, os pedidos de intervenção militar afirmavam que o presidente estava agindo de maneira ilegal e que, em face dessas condições, a cláusula de obediência dentro dos limites da lei os dispensava do dever de obedecer ao chefe do executivo. E vem, então, as alternativas. Indique um partido político que atuou na oposição dos presidentes nos 3 momentos. Então, pessoal, aqui, mesma coisa que dica aí que eu dei. Você não vai precisar escrever muito, você vai citar apenas o partido, identificar um partido. O partido era o UDN. Então, o máximo ali, né, a sigla, União Democrática Nacional. Não tinha nada de democrático, mas estava lá no nome do partido. Tranquilos? Então, também bastante simples. Então, a UDN fez oposição ao Getúlio, em 45 e 54, e também em 64 contra o Goulart. Na B, indicar 2 diferenças entre as crises enfrentadas pelo presidente Vargas em 45 e 54. Veja que no próprio tópico, né, B, fala que era o Vargas. Então, 45 e 54 são crises diferentes, não é? Em 45, a crítica que se fazia ao Vargas era sobre o caráter ditatorial do regime, certo? Em 37 foi instaurado o Estado Novo, uma ditadura, e então havia todo um contexto, né, desfavorável às ditaduras, já que inclusive o Brasil lutou na guerra ao lado dos aliados, ou seja, das democracias, contra a ditadura do Hitler, do Mussolini. Então criou um clima insustentável. Então a oposição era mais clara em relação à ditadura, certo? Ao contexto ditatorial. Em 54, ao contrário, não era, né, uma ditadura, era um regime já, né, uma fase democrática do Brasil, e a oposição ao Getúlio se fez em função do seu nacionalismo. 45 está associada ao desgaste da ditadura e 54, a crítica, né, dos opositores contra o seu nacionalismo. A C caracteriza uma medida econômico-social que teria contribuído para as crises agora, né, de 54, comparando com 64. Então, qual é uma medida? Não precisa dar mais de uma. Por exemplo, em 54, já que você sabe que a oposição se fez, né, ferrenha contra o nacionalismo, você poderia citar a criação da Petrobras. Então, a Petrobras, por exemplo, foi criada em 53, em 54, a crise que levou Getúlio Vargas ao suicídio, né, desencadeou essa crise. Então, você poderia citar essa medida, a criação da Petrobras. E em 64, o João Goulart foi deposto pelos militares sobre um pretexto de que ele tinha vínculos com o socialismo. Portanto, falso, mas enfim, né? Em outro momento a gente vai discutir isso melhor. Então, você poderia citar, por exemplo, as reformas de base, já que quando ele anuncia as reformas de base, não dá nem um mês, né? Deu o golpe militar. Então, você poderia ter citado essas 2 medidas, certo? Criação da Petrobras, repetindo, e as reformas de base no governo João Goulart. Então, tranquilos? Pessoal, então, olha, como eu estava dizendo para vocês, a ideia aqui é que tentar esgotar o tema, né, discutir a temática. Essa questão, por exemplo, você percebeu que ela é longa, então você tem que ter esse poder de síntese, porque, né, dá para escrever um livro aí, né, 3 momentos diferenciados, 2 do Getúlio e 1, né, do João Goulart, dava para escrever muito. Então, como eu disse, por isso eu falo, né, falei no começo, você tem que se limitar um pouco a não querer, como eu disse, né,
brincando aí, snowball examinador, você tem que se limitar a escrever, porque depois você vai precisar gastar mais tempo em outras questões, mais trabalhosas. Então, você reserva esse tempo para resolver as questões mais complexas. Como eu disse, aí você, né, tem que ter um poder de síntese, né, bastante grande. Tudo bem? Bom, vamos continuar, vamos passar aqui para a próxima.